Todo mundo já que me conhece, conhece todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre da sombra para a realidade. Para quebrar o gelo, eu queria começar com essa imagem. Vocês conseguem ver? Sim. Vocês acham que isso aí é uma sombra do quê? Um cara fumando. Com uma boininha. Uma boininha? Alguém apostaria dinheiro nisso? Não. Essa é a realidade. Vocês dá pra ver, mas é uma caixa, uma pilha de livros com um pano em cima e um cigarro ali. Eu ia perder feito. Agora essa sombra aqui é de quê? O que tá formando essa sombra? É um gatinho. Gato. Um gatinho, obviamente, né? É um gatinho na melhor pose Batman. Não. Eu não entendi isso aí até agora. Ah, É uma porta. Da porta. É um negócio da porta aqui, ele Isso. vem aqui em cima e faz um gatinho. O Instagram tava recomendando essas imagens. Tá vendo? O Instagram, sabe? O Instagram, Mark Zuckerberg quer ouvir SA. Foi ontem. Então, por que eu botei essas imagens, né? Porque quando a gente fala de sombra e realidade, a gente tem essa imagem, né? A sombra é algo que às vezes pode confundir, né? Ela dá uma imagem, mas ela pode confundir. Então hoje a gente vai falar da relação das sombras e da realidade e essa ideia, né? Uma outra forma que a gente poderia dizer é qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo, ou como o Novo Testamento usa o Antigo. Poderia ser uma outra forma de dizer. Eu vou começar apresentando a bibliografia. Geralmente a bibliografia vem no final, né? Mas eu gosto de botar no começo para vocês saberem o que eu pensei. Eu vou dar uma breve explicação dos termos, só para vocês terem uma noção de onde a gente está pisando. Depois eu vou trazer umas tensões, umas problemáticas. A gente vai tensionar esse assunto. E no final a gente vai propor uma metodologia. Alguém lembra desse personagem aí? É do Assassin's Creed? Não. Tem cara de ser Mortal Kombat. É do Mortal Kombat. É o Escorpião? Não. Não, Sub-Zero não. Não. Ele é o... eu até trouxe um pirulito aqui se alguém acertasse, mas pelo jeito vai ficar por isso mesmo. Isso aqui é doce. Não, ele Mortal Kombat de personagem. Vai. E, eu quero que você me diga o nome dele e por que o nome dele... Por que o nome dele é assim? Não é Johnny Cage. Sheldon. Não. Como é que pega aí? Fundival. Não. Das almas, mano. Cara, Smoke? Não. A gente, na boca miúda, a gente... Não. Aí na boca miúda a gente chamava ele de Sombra. Mas ele tem outro nome oficialmente. O nome dele não é... Não é. O nome dele não é Sombra oficialmente. Mas... Raptor. Vai ficar devendo. Vai ficar devendo. Então, esse aqui são a bibliografia principal que eu usei aqui. Esse livro Sombras de Cristo, que é de um brasileiro, inclusive, Thiago Oliveira. Eu usei o capítulo sobre Hebreus desse livro, Theological Interpretation of the New Testament. Eu usei bastante o manual do Antigo Testamento do Novo, do Greg Bill, e eu usei um artigo do F.F. Bruce também. Então, de onde vem essa ideia de sombras? Né? De onde vem esse termo, essa terminologia? Vem principalmente de Hebreus 1. Alguém pode ler pra gente? Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, essa terminologia de sombra vem daí. Essa oposição entre a sombra e a imagem real das coisas. Quando a gente fala sobre os termos, um termo central é o termo de perfeição. Quando a gente fala de Hebreus, né? Porque Hebreus é um livro muito, muito central sobre como a gente lê o Antigo Testamento. E o tema da perfeição é central
no livro de Hebreus. Então, e ele usa, a palavra que ele mais usa é a forma verbal, é o verbo. Então é telio, que é tornar perfeito, tornar telios. E aqui a perfeição, ela não está oposta à imoralidade, né? Porque às vezes a gente pensa assim que... porque fala que Cristo foi tornado perfeito pela obediência. Não é que ele era imperfeito, ele era cheio de erros, né? Que a gente pensa em perfeição com presença de erros. Mas não é essa ideia de Hebreus. A imperfeição é incompletude. Então, a perfeição está oposta à imperfeição, não a erros. Tanto que tem aqui os textos que falam que Cristo foi aperfeiçoado, tanto pelo sofrimento, tanto pelas dificuldades, quanto pela própria exaltação dele. E, como foi dito, a própria lei passa por um aperfeiçoamento também. Faltou um slide, mas que o outro termo é lei, nomos, que o escritor de Hebreus usa nomos, mas aqui, principalmente aqui, ele está usando lei no sentido do sistema do Antigo Testamento, né? Então ele está dizendo a lei é apenas uma sombra, tanto que ele fala aqui, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente oferecem. Está dizendo do sistema do Antigo Testamento. E aí a gente vem sobre a distinção entre sombra, que é a esquia, e imagem real das coisas, que é o ikon ton pragmaton. Então o Antigo Testamento ele é uma revelação por meio de sombras, por isso ela vai ser imperfeita. O conteúdo é o mesmo, não é uma diferença de conteúdo, mas uma diferença de clareza e de perfeição. Isso é outra coisa que é muito importante. Não é uma distinção, e aí muita gente vai discordar com relação a isso, mas não é uma distinção entre imaterial e material. Então, isso tem muitas implicações, principalmente eclesiológicas. Então, algumas leituras, principalmente, são mais leituras protestantes, né? Acho que esse tipo de leitura não vai ter muito católico ou ortodoxia, mas muitas leituras interpretam que o Antigo Testamento, a imperfeição era que ele era muito material, e como a gente está num período mais perfeito, a gente está numa fé mais imaterial. Que não... espiritual, digamos assim? Exato, no sentido de ausência de coisas materiais mesmo, né? Uhum. E aí isso implica, por exemplo, numa doutrina menos litúrgica, numa doutrina menos sacramental, numa prática menos sacramental. E não é essa distinção que está trazendo aqui. Não necessariamente essa distinção. E a gente vem aqui para, talvez, a definição mais importante aqui, que é o tipo. O Novo Testamento usa muito pouco essa palavra, mas a ideia está bem prevalente. Mas um dos exemplos é Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual, Adão, é figura, typos, daquele que havia de vir. Então, ele era o typos. O tipo, né, a ideia de tipo é uma figura mesmo, a tradução bem literal, uma figura. Tanto que tem uma ligação com o verbo tipal, que é bater. Então, pode ser, etimologicamente, vem de uma marca de batida. Não quer dizer que Adão é uma marca de batida, mas vocês entenderam, né? De marca. E aqui a gente precisa fazer a distinção entre tipologia, profecia e analogia, que é uma distinção muito, 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 muito importante. Profecia é uma predição divina. Não vai chover, Elias falou que não vai chover, não choveu. Elias falou que vai chover, choveu. Isso é profecia. Vai acontecer, acontece. Não vai acontecer, não acontece. A analogia, então, ela é um exemplo de analogia, uma coisa que o povo faz muito, assim, né? Tirar a partir de filmes, filmes da Marvel, você tira uma analogia do Evangelho. Não teve intenção autoral, não é uma alegoria, que também é diferente. Alegoria é uma representação, também é uma representação metafórica. Então, por exemplo, Crônicas de Nárnia, o leão, o feiticeiro e o guarda-roupa,
é uma alegoria. É uma forma alegórica de representar o Evangelho. Então, a analogia é uma leitura. A alegoria é uma forma de fazer. A analogia é uma leitura. Claro que você pode escrever pensando numa analogia, mas a analogia ela não precisa de intenção autoral. Ela é só uma aproximação simbólica. Tem esse símbolo, esse outro símbolo e se aproxima. Mas a tipologia, ela é diferente. Porque a tipologia, ela indica um antítipo. Ou seja, antítipo é o contrário do tipo. Então, é a imagem real. Se existe uma figura que é representativa, a tipologia implica que existe uma figura original. Ou seja, uma realidade da qual giram os tipos. Uma realidade em torno da qual giram os tipos. Então, a ideia de que os símbolos eles se referem a alguma coisa que é a realidade maior. Então, esses aqui são os termos: perfeição, lei, sombra, imagem e tipos. Então vamos tensionar um pouco. A gente deu um pouco dessas ideias, agora vamos tensionar. Para o escritor de Hebreus, para o Novo Testamento como um todo, mas para o escritor de Hebreus em específico, essa realidade última, esse antítipo, é o Cristo, ele é o Messias Jesus. E aqui tem 2 pontos de tensão. Olá! O primeiro é identificar Jesus como Messias, esse já é um ponto de tensão. Você tem que concordar que Jesus é o Messias. E o segundo, que é o principal aqui pra gente, que é toda a Bíblia judaica é um texto messiânico. Esse é um ponto de tensão, porque tanto que, não sei se vocês já ouviram, né? Tal salmo é messiânico, tal salmo é messiânico. Dentro do paradigma que o escritor de Hebreus proporciona e que os escritores do Novo Testamento proporcionam, não existe isso de salmo messiânico. Tudo é messiânico. Toda a escritura é messiânica. Então a gente não pode dizer que partes são messiânicas implicando que outras não sejam. Então, essa é uma temática principal, é um ponto de tensão principal. Outra problemática que vai surgir, outra tensão que vai surgir é: que direito eles têm de fazer essa leitura? Por que eu posso ler um texto que não fala sobre o Messias e dizer que é sobre o Messias? Por que eu posso ler um texto que Davi fala de si mesmo e dizer que é sobre o Messias? O livro do Greg Beale, ele é interessante, ele não é escrito, aquele, né, o manual do uso do Antigo Testamento do Novo, ele não é escrito na perspectiva, no embate aliacismo e dispensacionalismo. Ele é mais descrito no embate entre cristianismo e a leitura pós-moderna. Né? O pessoal lá os acadêmicos bíblicos da galera do... Como é que fala? Método histórico crítico. É isso que eu queria lembrar. E essa é uma crítica. É uma crítica, né? Que ler o Messias em textos aparentemente não messiânicos seria uma violência com o texto. E aí você tem duas formas de leitura, né, que vão aparecer na academia secular. A primeira resposta é que, de fato, essa é uma leitura violenta. Você está violentando o texto, você está exigindo do texto algo que ele não dá, algo que ele não pode dar, ele não quer dar. Então seria uma espécie de domínio, né, sobre o texto, domínio da ortodoxia sobre o texto. E a segunda resposta é a resposta pós-moderna. Qual que é a ideia do pós-modernismo? É que as pessoas, quando elas falam de morte do autor e tal... Peraí, eu vou falar isso aqui, depois eu vou falar vai fazer mais sentido pós-modernismo. Porque por 2 lados que a gente pode duas evidências que poderiam confirmar pra gente sobre se eles têm o direito de fazer essa leitura ou não. A primeira é a intenção autoral. Os autores estavam pensando que aquele texto era sobre o Messias. E a segunda é: existe evidência textual que aquele texto se entende como um texto totalmente messiânico? A questão da intenção autoral, ela é secundária.
Aí por isso que eu vou trazer o pós-modernismo aqui, porque fica mais claro a distinção. Dizer que a intenção do autor é secundária não é em si pós-modernismo. Um exemplo que teve aí no último mês aí na internet disso, do problema da intenção autoral, é se Tropa de Elite é um filme fascista ou não, né? É um filme que supostamente é uma crítica, mas toda a estrutura dele é aquela estrutura de o Brasil tá tão quebrado que você só resolve o problema dando tiro na cara de traficante, porque o filme termina assim, né? Então, tanto que o Wagner Moura precisa 20 anos depois ainda dá podcast dizendo que não é um filme fascista, né? Então, a intenção autoral, por mais que a gente ache que não, mas a intenção autoral, ela é secundária. O texto, ele é maior que o seu autor. Mas dizer isso não é automaticamente pós-modernismo. Aí aqui fica melhor de entender. Por que acontece? A ideia da morte do autor, algumas pessoas entendem que a morte do autor é uma morte do significado. Não é tipo... as pessoas fazem um espantalho do pós-modernismo, tipo... eu comi banana. O pós-moderno vai dizer que eu sou você e a banana é maçã. E porque não existe sentido. Não é essa a ideia do pós-modernismo. A ideia do pós-modernismo é que a visão de mundo, o entendimento, o sujeito é algo tão íntimo, tão próprio, tão não compartilhado, tão descontinuado de uma pessoa para outra, que eu não posso ler o texto da forma como o autor pretendeu, e o autor não pode colocar um texto querendo que eu leia da forma que ele quis. Qual o problema do pós-modernismo? É que a bagagem de leitura para o texto é você que faz. Então, a ideia do pós-modernismo é que não importa, eu posso ter uma leitura islâmica do Antigo Testamento, eu posso ter uma leitura feminista do Antigo Testamento, eu posso ter uma leitura cristã, eu posso ter uma leitura marxista, porque a ideia do Derrida é que não existe nada além do texto. É bem subjetivo. Exato. Então não existe contexto, não existe... o contexto histórico é meio secundário, assim. A ideia do pós-modernismo se eu olho naquele texto e vejo Cristo para mim, não é o espantalho do eu leio banana e quer dizer maçã, mas sei lá, eu vejo no texto e eu vejo alguém inspirador e eu vejo Jesus naquela pessoa inspiradora, para mim é uma leitura possível. Então, mas essa ideia de que a intenção do autor é secundária não é pós-modernismo, na verdade é bíblico. Vamos abrir lá em João 11:47. Está naquela treta, mata Jesus, não mata Jesus, e aí os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada. O cara é bravo, hein? Esse é bravo. Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então, às vezes, aí que tá, né? Então vamos colocar vamos deixar a frase mais precisa. A intenção autoral humana é secundária ou menos, ou terciária, quaternária, quinternária.
Por quê? Principalmente quando a gente está falando do texto bíblico, a intenção primária é de Deus. Agora, a questão é, o texto permite que tais leituras sejam feitas? E isso é mais importante do que a intenção autoral. Então, a gente tem aqui, o Novo Testamento, ele traz 3 tipos de predições que ele trata todas como profecias, inclusive diz que foi cumprido, para se cumprir, mas nem todas são profecias em si. A primeira são as profecias verbais com referencial direto. Por causa do tempo, eu vou pular essa, porque é mais simples, né? Então, esse texto de Miqueias é aquele de Belém, Eufrata, de ti vai nascer menino e tal. O segundo são profecias verbais com referencial indireto ou cumprimento histórico parcial. Vamos abrir Isaías 7. Essa aqui é interessante porque às vezes a gente passa e nem percebe. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E aí, muitas vezes a gente usa esse texto no Natal como se fosse uma profecia direta, mas é uma profecia indireta. Porque olha só, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. E aqui ele está dizendo o contexto do rei da Síria e o rei do Reino do Norte, o rei de Israel. Está dizendo para Acais, né? É Acais, né? Acais. Está dizendo para Acais. Então, e aí no versículo 8, isso eu não sabia, eu não sei se vocês sabiam que Isaías era casado com uma profetisa? Quer dizer, não sei se era casado, pelo menos teve filho, né? Aqui, ó. 8:3. Então, tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher-Salal-Hasbaz. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Então, essa profecia, ela é uma profecia é uma profecia que teve um cumprimento direto. Mas, se a gente continua no capítulo 9, parece que está falando do mesmo menino, mas aí ele chama ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, e diz que o próprio menino é Deus conosco. E então existem profecias que são cumpridas parcialmente, e o próprio texto parece dar evidências que eu sei que o negócio é mais complicado. Eu sei que eu tô dobrando a aposta. Eu sei que eu prometi mais do que eu mesmo mostrei. Então, tipo assim, ele prometeu que ia ser Deus conosco, Pai da eternidade, mas era só um menino normal. Eu sei disso, mas eu vou deixar atenção. Eu não vou resolver, porque vai ser resolvido depois. E você tem não profecias, coisas que não são profecias, mas que são lidas no Novo Testamento como profecias. Por exemplo, se a gente for para Oséias 11:1, Deus está falando com o povo de Israel, depois de toda a dificuldade, todo adultério espiritual. E esse capítulo muito conhecido começa também com um versículo muito conhecido. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O profeta está fazendo referência a alguma coisa que aconteceu de verdade, a um fato histórico. E em Mateus 2,15, quando Jesus está voltando do Egito, né, depois de ir para lá, para fugir da matança dos bebês,
onde ficou, aí diz, né, que ele ficou no Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando a gente vai para aí, epa, levanta tu que dormes. Voltou. E esse é o tipo de leitura que, por exemplo, irrita muito os judeus ortodoxos, por exemplo, os acadêmicos judeus se irritam muito com esse tipo de leitura, porque não está falando sobre o Cristo, e eles que têm uma expectativa messiânica não leem que é sobre o Messias, que é sobre o Cristo, mas a gente bota, a gente lê. O texto permite essas leituras. E aí a gente vai para Isaías 22, que é um baita de um texto. No livro do Greg Beale, ele faz uma análise gigante, enorme, mas se alguém quiser, vocês confiram depois. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Eu vou ler aqui, rapidão. 22:15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui? Para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória. Pois você é uma vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Verso 20. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, eu o vestirei com a sua túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, Sebna, responsável do palácio, fez muita besteira, né? Deus até fala: o que você está pensando? Está fazendo sua cova aí? O que você está fazendo sua própria cova? E o importante ele disse: eu vou tirar tudo que era seu e vou colocar sobre Eliaquim. E ele diz: a chave da casa de Davi. O que você fecha, ninguém vai abrir. O que você abre, ninguém vai fechar. E se vocês lembram, lá em Apocalipse 3:7, essa descrição, a quem é aplicada essa descrição? A quem será? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então, por que esse texto é um exemplo muito, muito importante? Porque ele está mostrando que o Antigo Testamento ele tem uma noção de que ele é um texto cheio de exemplos imperfeitos. O texto ele permite essas leituras tipológicas porque ele presume sobre si mesmo que o seu significado ainda está incompleto, ainda está em aberto. Então, beleza, eu coloquei sobre Sebna fez besteira. Então, tirei, Deus botou agora sobre Eliaquim. Por isso que essas profecias, vai lá, ele vai fazer acontecer, e o cumprimento é parcial.
Outro exemplo são as profecias sobre o dia do Senhor. E depois vocês podem dar uma pesquisada sobre, fazer um levantamento. As profecias sobre o dia do Senhor são descritas como eventos cataclísmicos, assim, de final do mundo. Que Deus vai vir e Ele vai trazer os assírios ou os babilônicos, eles vão vir como gafanhotos, vão devorar tudo, vão matar todo mundo, a lua vai se enegrecer, tudo vai cair, tudo vai acabar. E por mais que de fato tenham sido eventos cataclísmicos, assim, socialmente falando, o mundo não acabou. Por quê? Porque eles ainda, e aí que é a questão interessante, o próprio cumprimento da promessa se torna uma promessa. Porque o próprio cumprimento incompleto significa, essa promessa não está fechada. Isso ainda vai se fechar, isso ainda vai ser completo totalmente. Então, beleza. Então a gente viu a intenção autoral, viu que o texto ele permite essas leituras, e agora é uma outra dificuldade, que é a proposta de metodologia. Tem alguma metodologia que a gente pode delimitar? Ou é algo que somente os apóstolos podiam fazer? Porque isso é uma coisa que a gente pode pensar, tipo, beleza, eles conviveram com Jesus, eles tiveram acesso aí a esses milindres aí, tinham autoridade, só eles tinham tanto conhecimento quanto a autoridade para fazer isso. Alguns, isso vai ter milhares de opiniões, né? Alguns até cristãos vão afirmar que é a doutrina certa a partir dos textos errados, né? Muitos vão dizer que a interpretação, um termo que Greg Bill usa muito é interpretação não contextual, que é uma interpretação que tiraria o texto do contexto. Será que é algo que só os apóstolos poderiam fazer? E, embora seja muito difícil precisar um método, um passo a passo, faça isso que você sempre vai descobrir qual que é o significado o significado da asa esquerda de serafim. Não tem, a gente não consegue fazer um método, mas o que a gente pode fazer primeiro, a gente pode estabelecer alguns pressupostos e aproximar balizas interpretativas. Por que eu usei a palavra balizas? Porque são marcos, são balizas, são marcos, marcadores. Você vai meio se esgueirando por eles vão dar uma ajuda para você, mas não são exatamente caminhos assim de um método. O primeiro pressuposto é que o Antigo Testamento é revelação divina. Isso aqui não preciso argumentar muito. O segundo é que é uma sombra, figura e tipo do que viria, já falamos sobre isso. O terceiro, também já falamos, que o ponto central de toda a Escritura é o Cristo Messias, que é Jesus de Nazaré. E o quarto pressuposto é que os autores do Novo Testamento são fontes confiáveis, não só quanto ao conteúdo, mas também quanto à metodologia de análise do Novo Testamento. E aí, a partir disso, teoricamente simples, que não é simples, é só ver o que eles fizeram e copiar. Mas não é simples, porque é bem difícil isso também, né? Você vai ver o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, que é organizado pelo Greg Bill, é quase 1000 páginas. Não sei como é que está a versão, mas é muita coisa. Pior é muita que um coisa. tijolo. Pior que um tijolo. Pois é. Então, se você fizer uma casa só com esse livro, não cai de jeito nenhum. E por que a gente assume esse pressuposto? Porque o Antigo Testamento ele é um texto em aberto. E aí a gente poderia trazer outras evidências textuais, a gente poderia passar o semestre inteiro falando sobre isso, mas trazer só mais uma evidência textual de que o Antigo Testamento é um texto que se vê como um texto em aberto, é como as narrativas elas são enxutas. Elas são narrativas enxutas. Por quê? Porque elas são narrativas para você repetir. E são narrativas, inclusive, que se repetem. Porque daí vem toda a ideia da meditação. Você medita sobre aquilo. O que está ali no texto é o essencial. Então não é um Eça de Queiroz, um Marcel Proust que vai descrever todos os detalhes, todos os fios de seda. Se aquilo ali tá ali, é porque é importante. Se a cor da cortina do tabernáculo, é
porque aquela cor tem um significado. Então, vamos para algumas balizas interpretativas. A primeira é que Cristo é o verdadeiro Israel e que Cristo é também a verdadeira igreja. Profecias sobre Israel, uma coisa que a gente pode dizer é que profecias sobre Israel são usadas para Cristo. Aí a gente pode ter outras referências, mas pelo tempo também, vamos repetir essa de Oséias. Então, Deus chama Israel de meu filho, Deus chama a nação de meu filho, e o escritor do Novo Testamento está chamando Jesus desse filho. E isso é algo muito, não é subversivo a palavra que eu quero, mas é muito afrontoso, talvez. É muito corajoso, é a melhor palavra. É muito corajoso, muito ousado. Tanto que toda a questão de Jesus chamar Deus de Pai, não era chamar Deus de Pai, mas dizer que Ele era o Filho de Deus. Eles poderiam... Existe no Antigo Testamento a ideia... Exatamente, é o Filho unigênito. Pois é. Então a ideia de que a nação de Israel é filha de Deus desce, mas que Jesus é esse filho, aí já é um ponto de tensão muito grande. E beleza, então a gente poderia pensar numa metodologia assim de... Tá, então Jesus ele é o Israel. Então toda vez que a gente vê Israel, vai estar associado a Jesus. Mas, vacilei, eu deveria ter posto referência do Antigo Testamento. Mas, vamos abrir lá em Romanos 9. Então, diz assim, né? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Agora vamos pegar aqui a referência, Oséias 2:23. Oséias 2:23. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Então, essa profecia está dizendo sobre o restabelecimento de Israel. Mas como o apóstolo Paulo interpreta? Vou ler de novo. Estes vasos somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, de amada a que não era amada. Oséias profetiza sobre Israel, mas Paulo aplica essa profecia à igreja. E aqui ele fala explicitamente a judeus e não judeus, a judeus e gentios. E quando a gente fala desse tema, essa aí é uma outra questão também. Quando se fala sobre isso, é um espantalho dizer que a igreja, que na visão aliancista, a igreja tomou o lugar de Israel. É um espantalho. Inclusive, inclusive eu nem entrei nessa questão aqui, mas dizer também que o batismo tomou o lugar da circuncisão também é um espantalho. E você fala: mas tem presbiteriano que fala. Sim, mas ele não conhece ele não conhece a própria doutrina. É muito raso. Faz mais sentido, você pode dizer, existem semelhanças entre um e o outro, mas não é um não vem uma coisa. Então essa visão assim de que se você pudesse dizer que o batismo ele suplantou ou ele veio no lugar de alguma coisa, pode dizer que o batismo veio no lugar do dilúvio, ou o batismo veio no lugar da abertura do Mar Vermelho. Isso é o biblicamente correto, né? Então o aliancista, presbiteriano, que seja reformado, aliancista que seja, que diga que a igreja suplantou Israel, né? A igreja tomou o lugar de Israel, ou que o batismo tomou o lugar da circuncisão,
é falta de conhecimento sobre o próprio aliancismo. Mas a ideia é que a ideia. Então, voltando no primeiro balizador. O primeiro balizador é que Cristo é o verdadeiro Israel e a verdadeira igreja. Então, eu até vi, mas eu não trouxe, também não ia adiantar, porque ele tá de birra. Mas era uma imagenzinha legal, que é uma cruz assim no meio, e aí afunilando Israel até chegar em Jesus, e abrindo o funilzinho, falando da igreja. Então, o Israel do Antigo Testamento prenunciava, eles estavam sempre na espera de um representante futuro. E a igreja vive na certeza de um representante passado. E a ideia, como Paulo diz lá em Gálatas, que os verdadeiros filhos da promessa são os que creem. Os que creem são os verdadeiros filhos de Abraão, eles são os verdadeiros filhos da promessa. Então, aí eu acho que a maioria das diferenças entra aí, né? Então, por exemplo, nessa visão, não é que, como eu já ouvi, até no meu pastor, que eu sou de uma igreja que é dispensacionalista, né? Então, dispensacionalista. Então, até no meu pastor já falou algumas coisas tipo, Israel é o povo e a igreja é a noiva. Então, essas diferenças, dentro de uma visão mais aliancista, a gente não tem assim, existe um povo. O Novo Testamento, principalmente Romanos 11, deixa claro que existe algo de especial em ser judeu. A eles pertencem os oráculos e a eles está reservado antes do fim dos tempos um grande avivamento, um grande chamamento. Então, a gente tem isso, mas dentro dessa leitura não faz sentido, por exemplo, dizer que Israel é o povo de Deus por si. Porque, de novo, o que o próprio Paulo diz, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são pela fé. Os filhos de Abraão são os filhos da promessa, mediante a fé. Então, novamente, só para fechar esse ponto, não é que a igreja estava lá, Israel, aí suplantou, tirou Israel, botou a igreja. Mas é que sempre é sobre a representação de Cristo. Seja a representação futura para aqueles que vieram antes, ou seja pela representação passada para a gente que nasceu depois de Cristo. Então, a segunda baliza é que Cristo é o verdadeiro homem, o varão perfeito, o exemplo perfeito de ser humano. E um grande exemplo disso é o uso de Hebreus do Salmo 2. O uso que Hebreus faz do Salmo 2. Porque no Salmo 2, ele diz, olha para os céus, obra das tuas mãos, que coisa linda, da boca de pequenino suscitaste perfeito louvor. Hebreus 8, né? Perdão. Salmo 8, Hebreus 2 é porque Hebreus 2 é o do filho. Foi bom, obrigado. Então, e ele diz, o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que ele visites. E ele fala, no entanto, o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de honra e de glória o revestiste. E aí, a leitura natural, ele está dizendo o que está dizendo, né? A gente não é tão glorioso que os homens, porque ainda fazemos parte da natureza, mas Deus nos revestiu da imagem dele, de honra e de glória, e, além disso, ainda nos deu o controle dos animais, que é o que ele continua dizendo. Mas ele faz uma leitura cristológica disso. Ele diz que ele foi tornado menor do que os homens, menor do que os anjos, porque enquanto Deus ele era acima dos anjos, mas ele foi tornado menor do que os anjos, e pela sua morte e ressurreição, ele foi revestido de honra e de glória, e por isso todas as coisas estão debaixo do controle dele. Então, de novo, se você não entende que o Antigo Testamento é um texto aberto, você entende que o Antigo Testamento tem o seu significado já fechado, essa leitura é uma grande violência no texto.
Mas é uma baliza interpretativa para a gente, que Cristo ele é o exemplo perfeito de homem. Ele é o cumprimento de todas as figuras históricas de liderança que, em algum momento, elas falharam. E aí, não é só o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, o segundo Moisés, o segundo Noé. E aí é legal isso porque o próprio Antigo Testamento, ele tem segundos Adões. Adões, né? Adãos. Noé é um segundo Adão. Não vou entrar aqui em todos os paralelos, mas depois se vocês quiserem pesquisar, Noé é um segundo Adão. José é um segundo Judá e um segundo Adão, porque a história de José espelha a história de Judá com a prostituta e a história de Adão. Então, o Antigo Testamento ele está o tempo todo dizendo: eu sou um livro autorreferencial. Eu sou um livro que vou construindo o meu significado a partir do tempo. Então, senta, tem paciência e lê com cuidado. Ele está o tempo todo dizendo isso. E Cristo, ele é o verdadeiro tudo que você disser. Ele é o verdadeiro Davi, ele é o verdadeiro Salomão, tudo o que você quiser, ele é. Porque todas as figuras históricas, bíblicas, elas são marcadas por alguma falha. E Cristo, ele suplanta essa falha. Ele é o verdadeiro profeta, rei, sacerdote. A nova aliança de Cristo é também a verdadeira redenção. Os grandes eventos redentivos do passado apontavam para aquilo que a gente está vivendo agora e que será consumado nos fins dos tempos. Essa ideia de escatologia realizada é um negócio muito importante no Greg Beale. Ele toma isso assim, como muito, muito, muito importante. A teologia do Novo Testamento dele é baseada nesse conceito. É um conceito assim que a ideia simples é que o fim dos tempos já começou. Né? Então, claro que a gente, de fato, a gente não chegou no fim dos tempos, mas que com o advento de Cristo a gente já está vivendo o escatom, né? Que é o final dos tempos. E a gente já está vivendo prenúncios. Não é uma visão preterista, né? Dizendo que tem essas leituras, né? Que geralmente são leituras seculares, né? Ou liberais, de que Jesus já voltou, que ele não volta mais, é tudo. Não é nesse sentido, mas que a gente já está nesse fim dos tempos inaugurado. Então, tudo que você pensa dos grandes eventos redentivos do Antigo Testamento, Cristo, a narrativa de Cristo representa. Então, se a gente olha para Noé, se a gente olha para o Êxodo, se a gente olha para o retorno depois do exílio, se a gente olha para os grandes salvamentos de Israel, a gente tem ali vislumbres do que seria, do que viria, que é a nova aliança em Cristo. E Cristo é o verdadeiro culto. Tudo que se relaciona ao culto de Deus aponta para Cristo. Na arquitetura sagrada do tabernáculo, eu só tenho, eu sei que isso é pecado, mas eu só tenho uma birra com a Bíblia. Eu só tenho um problema com a Bíblia. Que não é o problema meu, né? O problema é comigo. É que, se você lá, acho que é Hebreus 8, que ele fala, né? Aí ele começa a descrever o tabernáculo. Ele descreve, pá. Aí você fala, agora vai. Aí ele termina lá, versículo 6, não sei quanto, e fala assim: mas sobre isso eu não posso falar com vocês não. Tem que voltar pro leitinho. Mas, poxa, fala. Depois, se eles puderem, eles leem, deixa aí, mas tudo bem, né? Deus não quis, então. Se Deus não quis, é porque nós já temos material suficiente para entender essas coisas, né? A partir do resto da Bíblia. Vai procurar, né? Exato. Então a gente tem na arquitetura sagrada, aí o pessoal, rapaz, o negócio é forte. Temos nos sacrifícios, nos seus significados, nas festas, nos seus significados, e aqui tem uma implicação eclesiológica muito interessante. E aí, isso, quem ouviu isso de uma forma mais interessante é de um reformador italiano chamado Girolamo Zanchi. Ele fala sobre as festas do calendário cristão contra os próprios reformados, que alguns, né, vão acabar com tudo,
E ele fala sobre que o argumento dele, e dentro dessa perspectiva faz muito sentido que a verdadeira forma, por exemplo, né, a verdadeira forma de comemorar a Páscoa judaica é comemorando a Páscoa cristã. Porque não faz sentido a gente voltar para uma comemoração que celebra a sombra se a gente já tem a realidade. Então, eu ouvi de igrejas aí, que inclusive é uma igreja presbiteriana, viu? Eu ouvi de uma igreja presbiteriana que fez no culto de ceia, distribuiu cordeiro. Poxa, não faz sentido nenhum. Se você quer comer cordeiro na sua casa, tudo bem, me chame. Me chame. Mas retroceder o nosso culto a práticas que eram sombras é um retrocesso. E dentro da ideia do culto, na figura do sacerdote também. Então, eu dei 4 balizadores, a gente tem muita coisa que a gente poderia falar ainda, mas Cristo é o verdadeiro Israel. Então, quando a gente vê que a nação deveria fazer alguma coisa, a nação deveria se portar como de algum jeito, está dizendo sobre Israel, está dizendo sobre Cristo. E nós estamos também porque nós estamos em Cristo. Não porque nós passamos na frente dos judeus, não porque nós somos melhores, não, porque nós estamos iguais, estamos em Cristo também. O segundo é que Cristo é o verdadeiro homem. Então toda vez que você vê que algo é exigido da humanidade, Cristo é o único que consegue cumprir aquilo de forma plena. E também não só da humanidade como toda, mas como os representantes da humanidade, né, os líderes. Cristo o advento de Cristo é o verdadeiro evento redentivo e Cristo é o verdadeiro culto. Então, quando a gente vê alguma coisa relacionada ao culto de Cristo, está ali também. Há alguns anos atrás, sabe aquele desenho da Recompensável de Jesus? Uhum. Aí eles colocaram a profecia colocaram um texto, né, do Salmo 55, versos 12 e 13, como referência a Judas e Jesus ser atraído, né? Que o texto fala assim: com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Aí fiquei todo animado, né, caçando essa referência no Novo Testamento, se os apóstolos tiverem interpretado. Aí quando eu vi que não, eu fiquei, será que pode? Será que está certo? Mas, pensando nessas balizas, né, de que você, toda vez que os autores fizeram isso, colocando alguém que traía Davi, ou que era muito próximo, se referia, por exemplo, a Judas e a situação de Cristo, isso também é legítimo, até porque os autores do Novo Testamento não iam conseguir fazer todas as referências possíveis, né, abarcar tudo, então tipo, isso é um exemplo que é interessante, que te permite fazer isso. A Terezinha me ajudou e botou isso aí de pós-créditos. Ela queria botar um pós-créditos aí. Então botou minha chave Pix. Sim. Cara, mas se eu não me engano, tem uma referência sobre isso, sim. Pode não ser sobre esse texto, porque eu lembro de ler sobre isso. Eu lembro de ler sobre isso até no Greg Bill. Eu posso pesquisar de novo sobre especificamente disso, de Davi falando sobre si mesmo de traição, e tá nesse contexto, né, de ser o cumprimento de profecia. Pode não ser do Salmo 55, porque Davi foi traído muitas vezes, né, reclamou sobre isso muitas vezes, mas sim, seria uma proposta. Faria sentido, né? Faria sentido porque Cristo foi traído assim, né? Sim. E um pouco, eu não sei se dá para perceber, mas assim, acaba, até por causa da área de estudo e tal, acaba sendo uma palestra mais da visão de um linguista do que de um teólogo. Sim. Até uma coisa que é simples, mas porque é uma coisa que a gente acaba dizendo muito, que se fosse um teólogo, talvez diria exegese, análise, e a palavra que a gente fala muito é leitura, porque é o termo que a gente usa, né? Mas uma forma de
uma forma que alguns teólogos usam, que eu acho bastante proveitosa, é uma abordagem um pouco literária. Uma abordagem um pouco semiológica, assim, semiótica. Qual que é a ideia? É como se você estivesse fazendo uma leitura semiótica de um texto mesmo. Então você levanta os signos, assim, os símbolos, né? Os signos ali que tem. Você levanta quais são os significados que ele tem naquele contexto e quais significados transversais que ele tem na Bíblia. Um cara que eu gosto muito, que faz isso, eu até deveria ter botado... mas eu não sabia se tem tempo. Mas é um cara chamado Alastair Roberts. E tem dois professores dele que influenciam muito ele, que é o Peter Leithart, que é um pouquinho mais famoso, vocês já ouviram, e o James Jordan. James Jordan já é um pouco mais obscuro, né? Mas de vez em quando tá aí também. E eles têm essa abordagem assim, de ser uma abordagem muito... Acaba sendo uma abordagem literária que é interessante, assim, porque é uma abordagem muito dependente do texto. Muito dependente do texto. Então, só dando um exemplo, né? Só dando um exemplo, assim, de como a gente poderia fazer Só para trazer um exemplo de uma leitura a partir dessa análise semiológica, né? Vamos abrir em 1 Reis 17. 1 Reis 17, Elias, a seca na terra. A partir do versículo 8, ele está dizendo, vai até Sarepta. Aí ele encontra uma viúva. E aí ele chama ela fora do portão da cidade. Ele chama ela fora do portão da cidade e diz, me traz um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela estava indo buscar água, Elias a chamou e disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pouquinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher dona da casa adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, matar meu filho? Elias respondeu, dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, o Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou a mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos fazer uma análise aqui, né? Que a gente poderia fazer. Lendo esse texto, lembrei muito do texto da mulher samaritana. Então, Jesus esperava pelos seus discípulos por comida e a mulher samaritana estava do lado de fora. Outra mulher samaritana fora da cidade, assim como Elias encontra a mulher fora da cidade. Jesus pede a mesma coisa, que é um pouquinho de água. Assim como a mulher... isso também. Assim como a mulher de Sarepta, a samaritana não deveria ter bons relacionamentos com os judeus, porque Sarepta era a terra de Jezabel. A viúva
está disposta, e aí tem uma primeira diferença, a viúva está disposta, mas a samaritana não. E ela não consegue vencer a separação racial entre eles. Assim como a viúva que não tinha esposo, a mulher samaritana vivia com um homem que não era seu marido. Ambas estavam desamparadas em seus casamentos. Isso é um grande problema, né, da mulher viúva. E ela estava... Porque se ela estava buscando para ela e para o filho, quer dizer que o filho era pequeno, senão estaria ajudando ela. E se ela, que era uma mulher viúva, estava buscando só para ela e para o filho, quer dizer que ela não tinha mais ninguém. E a mulher, o homem que ela estava, não era uma mulher samaritana, não tinha assumido ela por qualquer motivo que seja. E ambas, no final, acabam reconhecendo que ele é um profeta, né? Então, a mulher samaritana, depois da ressurreição... Desculpa, a mulher sarepta, depois da ressurreição, disse: olha, você é profeta. E a mulher samaritana também disse: agora vejo que és profeta. Então, esse é um tipo de leitura que vem de uma análise semiótica. Você traz os símbolos, você traz as coisas que estão ali representadas e analisa o que se repete. O Alistair Roberts ele tem toda uma leitura sobre a mulher samaritana e o poço. Porque toda vez que alguém encontra alguém, que um homem encontra uma mulher num poço na Bíblia, é casamento. E aí, o Alistair Roberts, ele vai numa doideira, assim, que qual que é o duro? O duro é que ele meio que consegue segurar a análise dele. Então, você conta 5 homens, 5 maridos, 1 homem, Jesus seria o 7º. Você vê como para uma mulher que tentou 5 vezes e ainda está sedenta, ainda precisa dessa cura no coração dela. Jesus seria o 7º, o completo. Aquele que não vai ser o marido físico dela, mas vai ser aquele que vai saciar a sede da alma dela. Ele faz uma leitura se eu não me engano, da prostituta do Apocalipse, que tem 7 maridos, não é isso? 7 montes? Pois é, aí eu já não vou lembrar se... Não vou botar palavras na boca dele. Mas, enfim, por exemplo, eu falei sobre Noé, né? Que Noé é um segundo Adão. Por que Noé é um segundo Adão? O dilúvio vem quando Noé tem 600 anos. Como se fosse no 6º dia... No 6º dia da criação da vida de Noé. Você tem na vida de Noé, você tem na história do dilúvio, a forma como é descrita, o mundo acabou. É isso que significa. Quando diz que as comportas do céu se abrem, a água vem debaixo da terra, é que tudo que Deus tinha feito, de botar a água lá em cima, de separar tudinho, de botar os animais, tudo que Deus tinha feito, Ele desfez. Tudo que estava organizado, Deus quebrou de novo. Quebrou, veio aquela maçaroca. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma outra história de criação. Então, qual a primeira coisa que acontece? As águas baixam e a gente consegue ver o topo dos montes. A terra seca saindo da parte da água, da parte molhada. Depois o que vem? Vem as aves, ele manda o corvo, depois manda a pomba vem com o ramo, e por fim, depois que tudo depois que as águas descem, eles conseguem sair da arca, vem os animais e vem os homens. Como se Deus tivesse recriado. E esse segundo Adão também dá problema. Esse segundo Adão também é falho. E você tem José e Judá. Tanto que, e isso fica muito claro, porque você entra na história de José, e você compra, pá, e
e é sonho, e traem ele, e joga no poço, e morre, não morre, e vem os ismaelitas, aí ele vai passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, chega no Egito, vai passando de mão em mão, vai para casa do Potifar, corta e vai para a história de Judá. A história de Judá, que tinha 3 filhos, o primeiro morreu, o segundo, que deveria ter o filho, jogava a semente na terra, morre, Deus mata, e o pequeno era muito moço, e fala assim, não, eu vou te deixar aí, quando ele vai para uma terra lá, e quando ele tiver idade, ele volta para casar com você. Ele volta, ele passa por essa terra depois de muitos anos, ela fala, o moleque cresceu, já era para eu estar casada, e eu tô aqui. Aí o que ela faz? Tamar, o nome dela? Tamar. Então, o que Tamar faz? Ela se veste de prostituta, se cobre toda, e Judá, né, um homem, um cidadão de bem, né, cidadão de bem, fala, vou fazer negócios, né? Estou na cidade, vou fazer negócios, vou ajudar o pequeno empreendedor. E aí, cara, não tinha, aceita as Pix? Não aceita, a mulher não aceita Pix. Qual que é? Eu te dou minha capa e meu cajado. Não, é a capa e o cajado, não, é o cajado e o anel, né? Ou é os 3? É os 3. É o anel e a capa? É os 3? O bordão, o selo e o cajado. Então é isso. Não, bordão e cajado é a mesma coisa. Então a isso, capa... qual outro? É isso que é a nossa discussão, né? Tem um lenço. Tem um lenço, alguma coisa. Eu não me lembro, mas são símbolos que... ali, coisa ali. E aí ele vai, a mulher do nada aparece grávida. Quem foi o pai? Eu sei quem foi o pai. Quem foi o pai? E aí, essa história é fera. E aí ele volta para a história de José. José é um novo Adão. José é posto para governar que nem Adão fez. Vem o tentador, só que agora é uma tentadora, e quer fazer negócios. Ele fala assim, não, que isso, não posso. Não pede Pix, pois é, de graça ainda. Não posso. Aí ela pega, aí eu acho que a capa, né? Mas eu sei que ela pega alguma coisa para provar que foi dele. Exato. Ela pega alguma coisa para provar que foi ele, traz uma falsa acusação, e aí José é tanto um novo Adão, porque ele foi posto para governar o jardim de Potifar, por assim dizer, para governar o mundo de Potifar, o mundo que Potifar criou. Ele, na frente da tentação, ele responde bem, e ele é um segundo Judá, porque enquanto os símbolos de Judá, os símbolos que a mulher pegou de Judá, o acusaram justamente, os símbolos que a mulher tomou de José o acusam injustamente. Então, a partir disso, dessas repetições, dessas coisas. Não, agora só para terminar, quando o Alistair Roberts falou que estava falando sobre Jacó e Esaú, e ele fala, Esaú, ele é? Qual é a cor do cabelo de Esaú? Ele é ruivo. Qual que é a outra pessoa ruiva da Bíblia? Davi. E aí ele explica que Davi, ele é uma figura tão grande. Por que Davi é descrito como ruivo? Por que isso é importante? Porque Davi é Jacó e Esaú. Ele é o pastor, ele é o homem pacato, ele é o homem que cuida das ovelhas, mas ele é o cara que, se precisar, ele vai cortar a cabeça de gigante. E nem isso é suficiente no futuro, né? Até isso é insuficiente, e até o próprio pastor de Israel, no final das contas, é só mais um símbolo de um outro pastor que viria. O filho, né? Que até o próprio Jesus fala, né? Porque vocês me chamam de filho de Davi se eu sou maior que ele. Então, essas são mais, como deu tempo, né? Essas são mais evidências textuais que o Antigo Testamento é um livro, de novo, como eu falei, ele é um livro que ele está o tempo todo falando, eu sou um livro profundo, eu sou um livro que vou construir o meu significado de pouco a pouco,
só senta, lê com calma e você vai descobrindo aí. Até o final da vida não vai nem chegar no 1%. Uma coisa que eu piro muito é a questão dos nomes, principalmente de Josué. Nossa, Josué chega ali quando Deus muda o nome de Josué. Os Que é, nomes eu acho são- que é a mesma raiz que Jesus, né? É. Achei aí, é mochila. Jesus Exato. é isso, eu gosto muito, eu piro. E eu acho muito interessante porque tantos nomes que Jesus podia usar de se autodeclarar e que ele mais usa é filho do homem, né? Então, tipo, Sim. tipo, Muito bonito. todos os títulos que ele poderia se auto-referir, o que mais usa é filho do Sim. homem, né? Ah, e só pra terminar em uma frase, é que acabei não trazendo, porque como é um assunto muito complexo, uma coisa que traz muito é como manter essa interpretação tipológica, como manter ela sem sair do controle. Você vai para as interpretações medievais de Cantares, tipo assim, tem uma interpretação mística? Beleza. Tem uma interpretação espiritual? Beleza. Mas assim, é um nível que, tipo, Bernard de Claraval, ele fala que quando Salomão fala beija-me com os beijos da sua boca, é diferente de que dizer beija-me com a tua boca. Porque os beijos, ele tá colocando uma outra palavra que simboliza a palavra de Deus. E aí a galera vai viajando, né? Vai viajando. Essa alegoria. E uma forma da gente controlar isso é justamente a partir de uma leitura mais literária mesmo, né? Dizer quais são os símbolos, o que esses símbolos representam para aquela cultura, o que esses símbolos representam no texto original, como esses símbolos aparecem de novo, como por exemplo, né, a água que aparece muitas vezes, enfim, e aí não tem fim.